Yes, you are good. Thank you, Jesus. イエス様、あなたは本当に素晴らしい方です。All right, if you're standing up, you can sit down and take a seat. ご起立してくださっている方はお座りになって結構です。We're going to continue on in our message series. Nós vamos continuar na nossa série. We're talking about the book of Revelations right now. Estamos falando sobre o livro de Apocalipse. And we're not going to get into the whole book of Revelations. Nós não vamos entrar no livro inteiro de That would take Apocalipse. a long time. Isso demoraria muito. But we will talk about the first 3 chapters, which is the letter that was written to the 7 churches. Mas nós vamos sim falar sobre os primeiros 3 capítulos, que são as cartas escritas às 7 igrejas. Now, of course, I use a digital Bible, Yoshi, on my phone and computer. Eu uso uma Bíblia digital no meu celular e no meu computador, My paper Bible. mas eu gosto muito da minha Bíblia de papel, assim, verdadeira. Eu te encorajo a pegar uma Bíblia verdadeira, But if you look de at the paper papel. Bible, the book of Revelations is right here at the very, very end. It's the last Olhando one. na Bíblia verdadeira inteira, o livro de Apocalipse fica bem no final. And it's not a very long book, Não é um livro longo, but it's a comprido, great book. mas é maravilhoso. So I would encourage you to spend some time in it. Então eu te encorajo a gastar tempo, passar tempo lendo esse So livro last de week we Apocalipse. were studying chapter 1. Semana passada estávamos estudando And o today we're going primeiro to look capítulo. at chapter 2, but just the first 7 verses. E hoje nós vamos olhar o capítulo 2, mas só os primeiros 7 All right, just remember this versículos. is a map of most of the biblical world back in the Então day. lembrando que esse aqui é um mapa do mundo naqueles dias. Yeah, we have Italy over here. Temos Itália aqui. That was not called Italy back in the day. Não era chamado Itália naqueles dias. We got Israel down here. Israel aqui embaixo. All right, and then we have the island of Patmos, which is where John was sent to live there. The idea was until he died. E aqui tem a ilha de Patmos, onde o João foi enviado para viver até que ele morresse. If you want to know a little more about John's history, you can watch last week's Se você message. quiser conhecer mais sobre a história de João, pode assistir a mensagem da semana passada. All right, so he's here in the island of Patmos, and Jesus shows up to John. Então ele está aqui na ilha de Patmos e Jesus aparece para o And João. Jesus says to him, listen, write a letter and send it to these 7 churches. E Jesus diz para ele escrever cartas para essas 7 igrejas. Today we're going to do the first 7 verses of chapter 2, which is the letter that was written here to the Ephesians, to the church in Ephesus. Então nós vamos estudar a carta hoje escrita para a igreja em Éfeso. The book of Revelations, one letter that would be read at all of the churches, even though parts of it were specific to different churches. The whole thing would be read to all the Então churches. essas cartas no livro de Apocalipse é só uma carta, mas era para ser lida em todas as igrejas, não só aquela uma igreja. So every part of the letter also is for everyone there, all the other churches back in the day, which there were many, and for us today. It applies. Então as letras em toda a carta eram para as pessoas naqueles dias, mas também para todas as outras igrejas, mas também para nós hoje. Now, my Bible, whenever Jesus talks, it's written in red. I'm not sure about yours. Na minha Bíblia, quando Jesus está falando, está escrito em vermelho. And in Revelations chapter 2 and 3, these letters, it's 100% all red. E em Apocalipse 2 e 3, os capítulos 2 e 3, está escrito tudo em vermelho, porque é tudo Jesus falando. Right? This isn't John writing something, of his own words. This is Jesus speaking and John writing it out, word for word. Exactly. Não é só João falando assim da própria mente dele, é Jesus falando e João escrevendo as palavras de Jesus. So the letter here that was specifically the part of the letter for Ephesus, I believe will change your life today. Então essa carta que foi escrita especificamente para a igreja de Éfeso, eu creio que vai transformar a sua vida hoje. Vamos começar com o versículo 1. I would encourage you, just read those first 7 verses. It's going to really be good. Nos seus grupos familiares, eu te encorajo a ler todos os primeiros 7 versículos desse capítulo, vai ser muito bom. Okay, here we go. To the angel of the church in Ephesus, write. Let's just stop right there for now. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Vamos parar por aí, The por word enquanto. angel was angelos, which means messenger. So to the messenger of the church in Ephesus, please write this letter. Lembrando que a palavra anjo é a palavra angelos, que quer dizer mensageiro. Então, a carta é escrita ao mensageiro dessa igreja. This is talking about the
pastor or the main teacher of each one of these churches. A maioria dos teólogos creem que esse mensageiro é a pessoa que ensina as pessoas dessa igreja, o líder principal. Now, what's really cool is that these angels are the 7 stars, and we are in the hand of God. So it makes me feel very peaceful. O que é muito legal que esses anjos, diz aqui que são as 7 estrelas, que estão dentro da mão de Deus. Então isso me dá muita paz. Mas quando Deus quer corrigir uma igreja, Ele manda a correção para o líder da igreja. Então é uma responsabilidade muito grande. So the idea here is you're going to give this letter, send it to the angels, to the angel, to the leader of that church, and that leader is going to make sure that it's read carefully to all the members of the church. Então, a ideia é que a carta é escrita para o anjo da igreja, o mensageiro da igreja, e que ele vai ler essa carta para todos os membros da igreja e todas as outras igrejas também. All right, here it goes. These are the words of him who holds the 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. Então diz aqui, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Now, just remembering back in Revelation chapter 1 that these lampstands were the churches, these 7 churches. Lembrando de capítulo 1 que esses 7 candelabros representam as igrejas. And Jesus is walking among his church. E Jesus está andando entre a igreja dele, as igrejas dele, os 7 candelabros. Whether you are able to go physically to church or you're connected through some online platform, it's very important for you to be connected to your lampstand, your church. Não importa se você participa online ou é em pessoa assistindo o culto na igreja, o que é importante é que você seja envolvida, fazendo parte de uma igreja. If you want to be a Christian all by yourself, isolated, you will not survive. Se você quiser ser um cristão isolado, sozinho, você não vai sobreviver. You need a group of people for you to support them, to support you, be friends. It's very important. Você precisa de um grupo de apoio, amigos, para você apoiar, para que esses amigos possam te apoiar também. É muito importante. Então aqui é esta carta, Jesus fala, este é quem eu sou, mas agora ele vai começar a falar para a igreja. O que é que Jesus tem para dizer para a igreja de Éfeso? All right, verse 2. I know your works and your toil and your patient endurance and how you cannot bear with those who are evil, but have tested those who call themselves apostles and are not, and found them to be false. Versículo 2. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. And then verse 3. I know you are enduring patiently and bearing up for my name's sake, and you have not grown weary. Versículo 3. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. This is really amazing. This is an amazing church, Ephesus. Isso é uma igreja, a igreja de Éfeso é maravilhosa. Jesus is saying here is that, listen, you guys are really committed to a few things here. Jesus está dizendo, vocês são bem comprometidos, assim, têm compromisso com a igreja. You guys are truly committed to have, sound doctrine. Vocês são realmente dedicados a ser uma doutrina sã, a ter uma doutrina sã. There's a lot of people even today that they try to get into the church and teach things that are not good. Muitas pessoas até hoje tentam entrar na igreja e ensinar coisas não tão boas, não certas. And there was a lot of people that were trying to influence the Ephesian church with bad doctrine, but the Ephesian church were like, absolutely not, we will not give in to this. Naqueles dias tinha muitas pessoas que estavam tentando ensinar coisas más para a igreja de Éfeso, mas os membros da igreja não aceitavam esse ensinamento, essa doutrina má. Desses grupos, vamos ler em versículo 6 mais tarde, era os Nicolaitas.
a greasy grace or a slippery grace. This was their message. Esses nicolaítas, eles pregavam que tinha graça de graxa. 恵みっていうんでしょうか。ちょっと滑りやすい恵みというんですか。まあそういったちょっと危ない教えをしていました。 That's right. They would say, listen, God's grace covers everything anyway. Then you can do whatever you want. Aí ensinavam, por causa da graça de Deus, você pode fazer o que quiser, não importa, porque Deus vai te That's right. perdoar. So if other people are sacrificing something to other idols or gods, it's okay. You can participate in that as well. Se outras pessoas estão sacrificando animais aos ídolos, tudo bem, você pode também fazer. Não tem It's problema. okay to look and act like those who do not know Jesus, because you know, in the end, maybe you'll even win some of them for Jesus. Você pode agir como as pessoas que não conhecem Jesus, porque ao final das contas, talvez você pode ganhar eles para Jesus. まあ彼らももしかしたら信じるかもしれない。 And as we're going to see in verse 6, Jesus says, I hate the works of these Nicolaitans. Nós vamos ver agora em versículo 6 que Jesus diz que ele odeia as práticas dos nicolaítas. Those works that they do as well, not the people, but the works. Congratulations, we're on the same side here. E ele está dizendo para os membros da igreja de Éfeso, parabéns, eu também odeio, vocês também odeiam as práticas dos nicolaítas. So in the ancient world, you know, ancient I say back a couple thousand years ago, if you wanted to find a church that was believing and teaching the right things, it was a church in Ephesus. Uns 2000 anos atrás, se você queria fazer parte de uma igreja boa, que acreditava nas coisas certas, era a igreja de Éfeso. 教会を見つけようとしたら、それはエペソの教会でした。 It's believed that one of the first leaders there was the Apostle John, who's actually writing this book right now, this letter. まあ実際言われているのが、そのエÉ ペソ bem の教会 provável の que o líder, a pessoa que começou a igreja de Éfeso era João, que está escrevendo essa carta. 3 years there teaching. E o apóstolo Paulo também, ele passou uns 3 anos lá ensinando os membros da igreja de Éfeso. Então essa igreja teve um alicerce forte bíblico. Não só isso, mas eles trabalhavam muito. Eles não tinham preguiça. Se você visitasse a igreja de Éfeso, você acharia uma igreja intensa, os membros intensos. Sim, nós vamos crer e ensinar a coisa certa. E nós vamos trabalhar bem para o Senhor. E nós não vamos reclamar, porque somos dedicados. In fact, in our church here, I like to, maybe I'm a little biased, Brother Yoshi, but I like to think that our church is kind of like that too. Eu gosto de pensar que a nossa igreja é igual essa igreja de Éfeso nesse aspecto. I know, I'm probably wrong, there's probably a lot of things we can grow in, but I just like to flatter, I just feel good about our church. I just love it. You like our church, Yoshi? Claro que tem coisas que nós precisamos crescer, mas eu gosto muito da nossa igreja. Eu amo a nossa igreja. Eu acho que a nossa igreja é muito boa. まあよく奉仕してくださる方がいっぱいいて嬉しいです。 I don't want to be prideful. I know we have a lot of growing to do in so many. Eu não quero ser orgulhoso, porque eu sei que nós temos muitas áreas para crescer. 確かなので本当にまあへりくだらなければいけないというのも事実。 I think the biggest thing is I just really love you guys, and I really miss looking into your eyes. で本当にね。 Mas a coisa maior é que eu amo vocês muito e eu tenho saudade de olhar nos All seus right, olhos. and by the way, if you're not involved in a family group yet, please send us an email to info@pastors.com. We'd love to connect. Se você ainda não tem um grupo familiar, por favor, entre em contato conosco para você entrar, para você participar no grupo familiar. É muito importante, muito bom. All right, so this church was committed to the truth, and they just worked and worked and worked so hard. Então essa igreja era dedicada à verdade e trabalhava muito para o Senhor. 本当に一生懸命よく働きました。 But they're not perfect. Mas não eram perfeitos. Os This membros is não eram what Jesus is saying perfeitos. now. But I have this against you. Tem isso que Jesus fala em versículo 4. Contra você, porém, tenho isto. That's serious. Isso é muito sério. You never want Jesus saying, I have this against you. Wow. Você nunca quer ouvir Jesus falando que eu tenho isso contra você. ことがあるとは言われたくないですよね。 Many people feel, hey, if I'm believing the right thing, I'm teaching the right thing, I'm working for the Lord, everything must be awesome.
Muitas pessoas pensam, eu estou crendo a coisa certa, estou ensinando a coisa certa, estou trabalhando para o Senhor, tudo está maravilhoso. そしたら本当にね、全て大丈夫なんだと思いたいですけど。 But that may not be the case. Maybe Jesus has something against you and me. でもそれでも Mas talvez Jesus tenha algo contra você e contra mim. 対してもなんか責めるべきことがあるっていうことがあるかもしれません。 What did he have against the church in Ephesus? そ que ele tinha contra a igreja de Éfeso? 言いたかったのでしょうか。 That you have abandoned the love you had at first. Você abandonou o seu primeiro amor. Abandon your first love. Abandonou o seu primeiro amor. 愛を思い出してください。 You see, as we like to say, Christianity, it's not about a religion. Como nós dizemos, cristianismo não é sobre religião, não é uma religião. It's not about just following rules. Não é seguindo regras. It's not about just making sure. It's important, but not just about making sure that you believe all the right things. Isso é importante, crer nas coisas certas, mas não é só isso. それだけではありません。 No, see, Christianity, true Christianity, is about a love relationship that we have with God. Cristianismo verdadeiro é um relacionamento de amor que temos com Deus. And many of us, maybe we know we're committed and we work and we're faithful. But maybe we've lost that first love. Muitos de nós, talvez, nós estamos trabalhando muito, somos fiéis, mas talvez abandonamos o nosso primeiro amor. ないでしょうか。 I truly believe that God is going to take us to another level in our relationship with Him today. Eu creio que Deus quer nos levar para um nível mais alto no nosso relacionamento com Ele hoje. 神様との関係に導いてくださると私は信じます。 Is it possible that maybe you also have lost some of that first passion, love for God that you had at the beginning? Será que você também tem perdido aquele primeiro amor que você teve ao princípio, quando você conheceu Jesus? I think that if you've been a Christian longer than a few weeks, you have probably gone through this at some point in your life. Eu creio que você já é cristão por mais de que só algumas semanas, você já passou por isso na そう sua いう経 vida. 験をしたことがあると思います。 Now, this is a big thing. Jesus considers this to be a very, very big thing. Jesus considera isso uma coisa muito grande, muito importante. And Jesus is saying, listen, this is very important. You got to fix this problem. Jesus está dizendo isso é muito importante, você precisa consertar isso. 直さなければいけないとおっしゃってます。 But how do you go back to a first, what we call in English, a puppy love, feelings? How do you do that? Como você pode voltar àquele amor, primeiro amor de sentimentos legais? It's like when you, just a case scenario here, there's a bunch of guys that are friends, love to hang out, right? Digamos que tem um monte de homens que querem passar tempo juntos. And you know, they all like to hang out, let's say every Friday night, they like to go out and hang out and have fun together. Talvez toda sexta-feira à noite eles passam tempo só And then one time, passando tempo junto. one of the guys, let's just call him Timmy, he doesn't show up. Uma vez, digamos que o Timmy, ele não aparece And they're like, hey, na where'd Timmy go? sexta-feira. Aí diz, onde está o Timmy? He met a girl. Aí ele conheceu uma mulher, He's hanging out with her tonight. ele está com ela hoje à noite. Yeah, I saw them heading out to so-and-so restaurant. Eu vi eles saindo para jantar juntos Oh. no restaurante. ああ、そういうことか。 Ah, tudo bem. Talvez na próxima. So next Friday. Semana. Next Friday he comes around and he's actually there this time. そして Aí na próxima semana, na sexta-feira, ele aparece de novo. Like, hey, we missed you last week, Timmy. Ai, a gente sentiu falta de você na semana passada, We Timmy. heard you were going out with so-and-so. Nós ouvimos que você estava saindo com uma mulher. And he's just like, yeah, it's about right. Aí ele fala assim, isso tá And certo. he just can't stop talking about it. Aí ele não consegue parar de falar dessa mulher. It's just, his heart is just beating harder. Oh my goodness, he just can't stop thinking Seu about coração this está batendo girl. muito rápido e ele não consegue parar de pensar sobre essa mulher. 本当に心臓がバクバクしちゃうとか、もう彼女についてのもう話が本当に止まらない。 There's an excitement every time he wakes up in the morning. もう毎 Ele 朝 acorda de 毎朝起こると manhã, 本当 todo にもうワクワク alegre, して pensando Going nela. to sleep at night, you know, it's like, oh, I hope I see her again tomorrow. もう Ele vai 夜 dormir à 夜 noite 寝 e ると ah, もう eu quero ver ela de novo 彼 amanhã. 女に会うのをもう待ちきれないと。 This is first love. まあこれが Isso é 初恋ではないでしょう primeiro か。 And this is the kind of relationship that God wants to have with you every day. で Esse tipo de relacionamento que Deus quer ter com você todo dia. Now, many couples, after many years of marriage, they lose that.
Muitos casais, depois de muitos anos de casamento, de ser casado, eles And many perdem people isso. as Christians, they lose that first initial love they had for God after some time of being a Christian. E muitos cristãos também, depois de anos e anos de ser cristão, eles também perdem esse primeiro amor, esses sentimentos. Now, there's a very easy way to go back to that. Tem uma maneira muito fácil a voltar ao God primeiro never amor. asks us to do something that's impossible. Deus nunca pede para que nós façamos algo que é Jesus impossível. gives us here three very, very simple steps. Jesus nos dá aqui 3 passos muito fáceis para fazer isso, para If you voltar. do these 3 steps, you can go back to that passionate, amazing love for God that you had at the beginning when you first gave your life to Se Jesus. você tomar esses 3 passos, você pode voltar àquela primeira paixão, aquele primeiro amor que você teve para Jesus ao princípio. Here we go. Here's the first one. Aqui o primeiro. Remember therefore where you have fallen, from where you have fallen. Lembre-se de onde caiu. Take a few seconds maybe and just remember, what was it like back then? Pare um pouquinho agora e pense, lembre como estava antes de você conhecer Sometimes we Jesus. stop remembering what those feelings were like. We stop remembering what our relationship was like back in the day. We just forget. Às vezes nós esquecemos como era o nosso relacionamento antes, como nós sentimos antes. This is not a difficult thing to do, but it will require a little bit of time. Não é difícil, não é uma coisa difícil fazer, mas vai requerer sim All um right? pouco So de the first tempo. thing is in your mind. Just stop a little bit. Just remember, what was it like? Remember. Então a primeira coisa, na sua mente, só pare um pouco e lembre de onde você In caiu. fact, in family groups, right after this, if you'd like to, you guys can go through some of these steps together, especially just remember. Talk about, what was it like back when I first gave my life to Jesus? Então, talvez no grupo familiar, hoje vocês podem, assim, falar sobre isso um pouco, compartilhar como foi quando All você right, the conheceu second thing here Jesus. is repent. A segunda coisa é arrependa-se. Now, when we say repent, very often we have this image of like someone's just on their knees and just crying, God, I'm so sorry. Quando nós pensamos de arrependimento, nós temos a imagem de alguém assim ajoelhado e chorando, Deus me perdoe, se arrependendo. Lord, would you please have mercy on this miserable soul? Deus, por favor, tenha misericórdia dessa alma miserável que eu sou, dessa pessoa miserável. Very often, repentance can involve a lot of emotion. It's no problem. Muitas vezes arrependimento sim envolve muitas emoções, não tem problema. But if repentance stops at the emotion and there's no real change, then there was not true repentance. Mas quando o arrependimento para por aí só com as emoções e não tem nenhuma mudança, não houve arrependimento verdadeiro. So it is very possible, very often, that true deep repentance has absolutely no emotion at all. It is possible. Então, às vezes é possível que arrependimento verdadeiro não tenha nada a ver com as emoções. All right? The true definition of repentance literally just means a change in direction. A definição certa de arrependimento literalmente quer dizer uma mudança de 180 graus. Some things that we are doing. Nós precisamos, às vezes, mudar algumas coisas que nós estamos fazendo. What are we going to change? O que nós vamos mudar? Here, we're going to do the works that we did at first. Aqui, vamos praticar as obras que praticávamos no What did you do princípio. at the beginning? O que você fez no começo? Right? When you start dating a girl, you're going out with your future husband, what do? Quando você começa a sair com o seu futuro marido, a sua futura esposa, o que você faz? If you're a girl, many of you would probably spend at least an hour in front of the mirror making sure everything was just perfect. Uma mulher, ela passa mais que uma hora na frente do espelho tentando ajeitar tudo para ser bem linda. Is that right? Certo? You'd probably change clothes at least 5 times, and you're like, no, this makes you look fat. No, make it up. Talvez você troca de roupa 10 vezes. Não, parece gorda nessa aqui. Não, isso aqui não tá certa. And then you're like, did you think my breath stinks?
E o meu hálito tá bom, tá mal, eu preciso fazer algo para melhorar o meu hálito. E quando você vai sair com ele, você tem coisa para tirar o suor. Você vai pro restaurante, aí você tá sorrindo o tempo todo, tudo legalzinho. Depois de casar, depois de alguns anos, todas essas coisas desaparecem. I remember at the beginning too, just making sure I didn't spend 3 hours in front of the mirror, but I did make sure. How can I stand to look more handsome? Eu me lembro no começo, eu não passava 3 horas na frente do espelho, mas sim, passava tempo sim. Como eu posso, assim, para ficar mais musculoso. Se eu ficar assim, parece gordo. Como eu posso aparecer mais musculoso? But then after you're married for a few years, a tendency is like, who cares? Mas depois de ser casado por alguns anos, a tendência é, não importa mais. You get up in the morning, you're like, good morning, honey, and green smoke comes out of your face. Você acorda de manhã e fala, bom dia, meu amor, e tem fumaça verde saindo da sua boca de mau hálito. And she says, yeah, it was a good morning until you said something. E ela fala assim, foi um bom dia antes que você abriu a sua boca. Tá fedendo. Nós precisamos dos efeitos de alguém assim, rindo aqui com as minhas piadas. Obrigado, gente. Quando você conheceu Jesus no princípio, quais eram essas obras que você praticava no princípio? Pastor Robert Morris, he puts it in 3 simple words, and I think it's just so awesome. O pastor Robert Morris, ele coloca em 3 palavras simples que eu gosto muito. In English, it works out great because they all have W's. Yoshi-san, ganbatte kudasai. Em inglês, tem 3 palavras que todas começam com All right, it's W. Worship, que é louvor. No princípio, quando você deu a vida para Jesus, você gostava muito de passar tempo só louvando e adorando a Deus. Isso inclui também, claro, tempo de oração. Então, esse louvor doce, que é worship, doce, louvor. Number 2, word, the word of God. You're obsessed with the word of God. Número 2, que é o word, que é a palavra de Deus, se obcecando com a palavra de Deus. You just couldn't wait to open that up and start reading and learning new things. Você sempre ficava tudo alegre para abrir a Bíblia e ler a palavra de Deus. Worship, you got word, and the last W, witness. Tem worship, que é louvor, word, que é a palavra de Deus, e o último, witness, que é testemunho, testemunhar de Deus. Por onde você for, você precisa falar daquilo que Deus fez na sua vida. Você tem tanta paixão por Deus que você precisa, você não consegue não falar do que Deus fez na sua vida. Now, I'm not just talking about okay, here's steps 1, 2, 3, 4. Who can I possibly find someone today? Não estou falando só de ter, aqui são os passos 1, 2, 3, 4. Quem pode assim dar a vida para Jesus hoje? And don't think that you're going to come to church and I'm going to get the Bible and I'm going to say you better tell people about Jesus. Não pensa que você vem para a igreja e eu vou pegar a Bíblia e falar para os seus amigos, você traz para a igreja e eu vou bater eles com a Bíblia e falar, não, você precisa acreditar nisso ou vai para o inferno. Não, estou falando que você tem tanta paixão para Jesus que você não consegue não falar dele. For example, someone says, hey, that's nice weather today, isn't it? Por exemplo, alguém fala, o tempo tá bom hoje, né? The other day when I was out wingfoiling. It's kind of like windsurfing, but a little bit different. Isso aconteceu outro dia. Eu estava fazendo wingfoiling, que é quase igual ao windsurf. He's like, oh yeah, such great weather, good wind today. Um amigo que eu encontrei lá e falou, o tempo tá muito bom hoje, o vento tá bom. E eu falei, sim, eu sou grato a Deus porque Ele que fez esse tempo, é perfeito para nós hoje.
wherever you work, everyone that you work with should know that you believe and trust in Jesus. Eu não quero condenar ninguém, mas aonde você trabalha, todas as pessoas que trabalham com vocês devem saber que você confia sim e ama Jesus, que você é crente. あなたはイエス様を信じているっていうことを知っているべきです。 Some people say, no, see, I have a problem, I'm a little bit too shy. Algumas pessoas já dizem, não, eu tenho um problema, eu tenho um pouco de vergonha. You don't have a shyness problem. Você não tem problema com vergonha. であることが問題ではありません。 No. Maybe you have a passion problem. Talvez você tenha um problema com paixão. Maybe you need to go back to your first love. Talvez você precise voltar ao primeiro amor. All right, so remember, repent, and do those works that you did at the beginning. Então, lembre-se, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. So like I said, in family group, this would just be an excellent thing to talk about. Então, como eu falei, isso seria um assunto excelente para o grupo familiar. Verse 5 here is kind of sad. It's kind of hard to hear. Então, a parte aqui, a segunda parte de versículo 5 é um pouco triste, é difícil ouvir. If you do not do these things, if not, I will come to you and remove your lampstand from its place unless you repent. Diz aqui, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. This is very scary. Isso eu tenho medo disso. Jesus Jesus está andando entre estes candelabros. And Jesus is saying, if you don't go back to that first love, I'm going to get that lampstand, I'm going to remove it from its place. E Jesus está dizendo, se você não voltar ao seu primeiro amor, eu vou tirar o seu candelabro do lugar dele. In other words, you will not be located where I am walking. Em outras palavras, você não vai estar onde eu estou andando. I've been in churches or I've met people who unfortunately, I've noticed this atmosphere. Eu já visitei igrejas que, infelizmente, eu percebi esta atmosfera. As pessoas creem as coisas certas, ensinam as coisas certas. Se morrer, eu tenho certeza que vão para o céu. Mas tudo parece muito seco, parece morto. 乾いていて本当にね命を感じない死んでるように見えるそういうところがあります。 Maybe they lost their first love and now they're located in a place that Jesus is not there in a powerful manifestation way. Maybe he's not there. Talvez essas pessoas, essas igrejas perderam o primeiro amor e o seu candelabro foi tirado daquele lugar onde Jesus anda e eles estão longe daquela presença manifesta poderosa de Jesus. Então vamos voltar ao primeiro amor, vamos arrepender, lembrar, praticar as obras que praticávamos no princípio. Do you get exhausted sometimes, like psychologically, emotionally, really tired? Você às vezes fica exausto, psicologicamente, emocionalmente. Você fica muito exausto. Now I know that the volunteers in our church, it's just amazing how much energy and joy they have, and I'm just amazed at every one of them. I really am. Os voluntários na nossa igreja, eu me maravilho assim a energia que eles têm, que trabalham muito. Nós nos divertimos muito juntos. But I don't know, we're online now, so maybe you go to another church. Maybe do you feel like church work is just exhausting? Does that feel that way? Mas eu não sei, agora estamos fazendo igreja online, ou você talvez participe em uma outra igreja, você se sente exausto às vezes. And maybe someone says, could you please volunteer a little bit more than what you're already doing? E talvez alguém pede para você pode fazer um pouquinho mais, voluntariar mais do seu tempo. I have no energy.
Aí quando eles pedem isso de você, eu não tenho mais energia, eu não consigo fazer mais. Você não tem um problema com energia. You have a first love problem. Você tem um primeiro amor, um problema de primeiro amor. When I was first getting to know my beautiful wife, Jennifer, Quando eu estava conhecendo a minha, que hoje é minha esposa, Jennifer, the church had a camp that was just for girls. So just a bunch of girls with their leaders, they went, it was about maybe a 3 or 4 hour drive away to this campsite. A igreja tinha um acampamento que era só para mulheres, talvez eram 3 ou 4 horas de I carro. had to work late into the night, and it was just girls, so of course I didn't go. Eu tive que trabalhar até tarde da noite e claro que era um acampamento só para mulheres, então eu não fui. So I worked and worked and worked, and when I finished working, I don't know, maybe it was 9 or 10 o'clock at night. Então eu trabalhava e quando eu terminei de trabalhar, talvez era já 9, 10 horas da noite. And I just drove the whole way to that girls' camp. E ela não sabia, mas eu entrei no meu carro, eu dirigi aquelas 3 ou 4 horas até o acampamento. 女性のキャンプ場に私は運転していきました。 As a guy, I wasn't supposed to be there. まあ男としてそこに入っちゃ Porque いけなかったん eu ですけ sou ど。 homem, não era para eu I estar didn't lá. just go in. I just parked a little close to it. Então eu não entrei, eu só parei o meu carro lá perto do acampamento. And I was like, "Hey, I'm here." E eu liguei para ela, Jennifer, eu estou aqui. Oh my goodness. E ela falou, o quê? Não acredito. We talked a little bit. Ah, muito bom ver você. Nós conversamos um pouco. And then after, I don't know, maybe an hour or something, then I was like, "Okay, I'll see you later." Bye. E depois de talvez uma hora, eu falei, tá, eu já vou, então eu te vejo mais tarde. Aí eu voltei aquelas 3, 4 horas de viagem para voltar para casa. Eu acho que eu cheguei em casa quando o sol estava nascendo. It's not an energy problem, it's a passion problem. Não é problema com energia, é problema com paixão. エネルギーの問題ではなく、その情熱の問題です。 It's not an issue of am I getting enough rest. It's an issue of do I have enough of that first love. Não é problema de se eu estou ou não descansando o suficiente. É problema de se você tem realmente ainda o primeiro amor. É isso que nós precisamos voltar ao primeiro amor. Now here in verse 6 is what we were already talking about. Jesus saying here, yet this you have, you hate the works of the Nicolaitans, which I also hate. Então aqui diz em versículo 6, como nós já falamos, mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. All right, and then verse 7, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches, to all the churches. To the one who conquers, I will grant to eat of the tree of life, which is in the paradise of God. Diz aqui em versículo 7, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, todas as igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Você tem ouvido? Can you hear? Você consegue ouvir? Then it's very important that you listen very carefully what the Holy Spirit is saying here. Então é muito importante que você ouça o que o Espírito Santo está dizendo aqui. See, Jesus loves you. Jesus te ama. It's not about rules and regulations. Não é sobre regras. It's not about how much can I do to be accepted by God. Não é o que eu posso fazer para ser aceito de Deus. He does want us to have good teaching, good theology. That's very true. Ele quer sim que nós tenhamos ensinamento certo, bom, é verdade. But whether you're talking Old Testament or New Testament, the most important rule and doctrine and teaching that we have is to love the Lord your God with all your might, heart, soul and strength. Mas falando ou do Velho Testamento ou do Novo Testamento, a coisa mais importante é o amor de Deus. Você tem aquele primeiro amor ainda para com Deus? Você precisa entender que Deus te ama. And Jesus said in the second most important commandment, which is like unto this, is love your neighbor as yourself. E Jesus disse, o segundo mandamento que tem a mesma importância é amar o seu próximo como você se ama. Maybe your problem is that you don't truly have a deep love for God.
Se você não consegue amar os outros, talvez o problema é que você não tem uma revelação profunda do amor de Deus. Your love for God will be reflected in how well you love people. O seu amor para com Deus vai ser refletido para o seu amor para com os Now, outros. what I'm going to say is not in the Bible, but it's in the history books, so it may or may not be 100% accurate. O que eu vou dizer não está escrito na Bíblia, mas está escrito assim na história, But nos some history livros books they sobre a tell us that história. John, when he was very, very old, almost ready to die, he actually was able to go back to the church here in Ephesus. A história diz que João, quando ele estava muito velho, quase para morrer, ele conseguiu voltar para essa igreja de Éfeso. Now, back in the day, the average lifespan was only about 50 years. That's how long people on average lived. Naqueles dias, as pessoas viviam só há cerca de 50 anos, But só, history não tells us muito. that the Apostle John, he lived to be over 100 years old. Mas a história diz que o apóstolo João, ele viveu So he was até very, mais very do old que now. 100 He's back anos. there at that church in Ephesus. Então ele estava muito, muito velho, mais do que 100 anos de idade, e lá com a And igreja de the church is Éfeso. like, wow, hey, this is the last living disciple, apostle of Jesus that saw Jesus. He's the last one still alive still. What does he have to say? E a igreja, assim, escutando ele como o último discípulo, o último apóstolo de Jesus, que ainda está andando aqui na terra, então eles escutando o que ele tem para dizer para nós. Apostle John, would you please come to the front here and give the church a message? Please preach to Apóstolo us. Tell João, us something. por favor, sobe na frente lá e fale uma mensagem para nós, para a sua igreja aqui. Fale algo para nós. The old man now, he walks up to speak to the church. E o velho apóstolo João, ele se levanta para falar para a And he says igreja. only 3 words. Ele fala só 3 palavras. He says, love one another. Ama uns aos outros. And he goes and sits down. Ele vai voltar a sentar. See, there's nothing more important in our walk with Jesus than love. Não tem nada mais importante no nosso andar com Jesus do que o amor. And the Apostle John understood this. O apóstolo João entendia isso And we need muito to bem. understand this. E nós precisamos também entender isso. Maybe you don't really, maybe you've never placed your trust in Jesus. Talvez você nunca colocou a sua confiança em Jesus. Christianity is not about following a new religion or a bunch of rules. It's not about that. Cristianismo não é seguindo uma nova religião ou um monte de regras. Não é isso. It's about number one, having a deep love for God. Em primeiro lugar, é tendo um amor profundo para com Deus. Then truly loving others, especially those who are part of this family of God. E verdadeiramente amando uns aos outros, especialmente aquelas pessoas que fazem parte dessa família de Deus. So we're going to close now. Nós vamos fechar, concluir agora. But if you'd like to place your trust in Jesus, we're going to pray this in English and in Japanese. Se você gostaria de colocar a sua confiança em Jesus, nós vamos orar esta oração em inglês, japonês e português. E eu te encorajo a orar junto conosco e colocar a sua confiança You em may think, Jesus. oh, but I'm too mixed up in too many other things. I can't do that right now. Talvez você está pensando, não, tenho muitas outras coisas, eu não consigo fazer isso agora. But God says it doesn't matter. Just come as you are. Just pray this prayer from your heart. You can come into my family. Mas Deus está dizendo, não importa nada em que você está envolvido, vem como você é agora e coloque a sua confiança em mim. I feel there's some people that are watching us right now and no one has ever said to you, I love you. No one's ever said that to you. Eu creio que tem algumas pessoas assistindo agora que na sua vida nunca ninguém te falou que te ama. That's what God is saying to you right now. He says, I Isso love que you, Deus I está love you, I falando love para you. você agora. Ele está dizendo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Place your trust in me and we'll begin a deep relationship. That's what God is saying to you. Coloque a sua confiança em mim, nós vamos começar um relacionamento profundo. Let's go ahead and read this first. Pray this in English and then right after that with Yoshi-san in Japanese. Vamos orar esta oração em inglês, com Yoshi The em important thing here is that you japonês, just think comigo about em every single one of português. these words. Pray it from your heart. A coisa importante não é só ler essas palavras, mas orar esta oração do seu coração. All right, here we go.
Vamos lá. Loving Father, Pai I amoroso, confess Jesus eu as confesso Lord. que Jesus I é o believe Senhor. you raised Jesus Eu creio from the que dead. Deus ressuscitou Thank Jesus you dos for forgiving my mortos. sins. Obrigado por Thank you perdoar for os your meus grace. pecados. I believe in Obrigado you, pela sua and I will graça. follow you. Eu creio em Ti e eu te seguirei. 愛する父よ、私はイエスを主と告白します。私はあなたがイエスを死からよみがえらせたことを信じます。私の罪を許してくださってありがとうございます。あなたの恵みに感謝します。あなたを信じます。あなたについていきます。 Amen. Let me just pray for you as we close. Amém. Eu quero orar por 最後にお você. 祈りさせてください。 Thank you so much for our church, Lord. Just this amazing family that we can all be a part of. Pai, muito obrigado por essa igreja, esta família maravilhosa. 素晴らしい家族の一人一人に感謝します。 How we're just so thankful for so many new people that you continue to add to our family and just grows and grows and grows. Thank you for that. Nós somos tão gratos que o Senhor continua acrescentando a sua família com novas pessoas, entrando na sua família. Nós pedimos a sua bênção sobre cada pessoa que está assistindo hoje, a graça e bênçãos sem medida. We just ask, Lord, the same love that you revealed to us, the same light of God, you would shine it through us to the world who needs it so much. E nós pedimos que o seu amor, que o Senhor tem revelado para nós, a sua luz possa brilhar por nós para o mundo inteiro. And Father, for those who are not connected to one of our family groups, we just ask, Lord, that you would motivate them right now. E Pai, que aqueles que ainda não têm se conectado conosco, que o Senhor possa motivar o coração dessas pessoas para entrar em contato conosco, para entrar na sua família e em grupo familiar, para participar com a sua igreja. Está aqui o nosso e-mail para você entrar em contato conosco. info@topazchurch.com. Send us an email. We'll try to connect you with you as soon as possible. Nos mande um e-mail e nós vamos tentar entrar em contato contigo o mais rápido possível. Quero declarar a bênção apostólica sobre vocês e nós vamos louvar a Deus com mais uma música. Wherever you are, I just want to encourage you to raise your hands to heaven and just take possession of this by faith as I declare it over you. Aonde você for, eu quero que você levante as suas mãos e receber estas enquanto eu declaro isso sobre você. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês para hoje e para todo sempre. E juntos nós dizemos amém. 예수